Exercícios comentados de verdades e mentiras. Direto para o slide. Esse aqui, ó, para a gente ver como dá para resolver direto no corpo da prova, vamos tentar resolver ele por aqui mesmo. Então, lido o exercício, claro, você já tem o exercício aí, já baixou, já deu uma lida, já tentou até fazer, esse é o ideal, né? Nós temos lá 5 frases a serem analisadas, cada uma delas ditas por um dos colegas lá que foram ao parque. Um deles, está aqui, ó, um deles entrou sem pagar. Somente um dos 5 mentiu. Conclui-se logicamente que quem entrou sem pagar foi... Bom, então vamos ver. Apenas um deles entrou sem pagar. E destas 5 frases aqui, e somente um mentiu. Então, só temos entre esses 5 aqui, um que é mentiroso. Ora, extremamente simples resolver esse exercício se você lembrar dos aspectos fixos. Percebam aqui, na frase de número 4, dita pela Mara, Mário está mentindo. Lembrando lá do aspecto fixo, quando se acusa alguém de mentiroso, um dos 2 é verdadeiro, um dos 2 é mentiroso. Então, se ela está dizendo que o Mário está mentindo, o que o Mário está dizendo é essa segunda frase aqui. Quando se acusa alguém de mentiroso, um dos 2 está mentindo, um dos 2 é mentiroso. Isso quer dizer que o mentiroso único entre os 5 está entre o Mário e a Mara. Porque se um dos 2 é verdadeiro, um dos 2 é mentiroso, na marra, um dos 2 é mentiroso. Se um desses 2 é o mentiroso, o que esse aqui está dizendo é verdade, o que esse aqui está dizendo é verdade, e o que esse aqui está dizendo também é verdade. Porque só tem um e somente um mentiroso. Como esse mentiroso, recapitulando, está entre a Mara e o Mário, todos os outros têm que ser necessariamente verdadeiros. Ora, se eles 3 têm que ser verdadeiros, esta frase aqui com certeza é verdadeira, e o que ela está dizendo? Foi a Mara. Ora, vamos dar uma apagadinha aqui para ficar mais claro. O mentiroso tem que estar aqui ou aqui. Então, com certeza, este aqui está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, o que ele diz é verdadeiro. Olha lá, foi a Mara. Portanto, quem entrou sem pagar foi Mara. Alternativa C de cão. Então, vamos fazer apenas um comentário rápido aí. Por aí você vê que dá para resolver direto dentro do corpo do exercício na prova. A gente acaba utilizando a lousa lógica para passar a ideia com mais facilidade para você entender. Então, tem 5 colegas lá, foram no parque, um deles deu uma desperte, um entrou, só que lá o funcionário pega eles lá para dar um aperto nos caras a ver quem é que entrou sem pagar. Pega os 5 e os 5 dão declarações a esse funcionário. E aí, eu não sei como, né? Sabe-se que só um deles mentiu. Isso é um dado do exercício. Sem esse dado também seria impossível, né? Sabe que só um mentiu. Só um deles. Aí eu vou ler as declarações. Entre elas, tem uma que é dada pela Mara, que diz: o Mário está mentindo.
Tranquilo? Quando se acusa alguém de mentiroso, um dos dois é mentiroso, um dos dois é verdadeiro. É um deles. Portanto, o único que mentiu entre os 5 tem que estar entre esses dois. Se o único que mentiu entre os 5 tem que estar entre esses dois, significa que todos os outros são verdadeiros. Então, significa que o Manuel é verdadeiro, por exemplo. E o que é que ele está dizendo? Foi a Mara. Ora, se ele é verdadeiro, a gente tem que confiar que o que ele está dizendo é verdade. Portanto, quem entrou sem pagar foi a Mara, cobra dela, né? Alternativa C de campo. Tranquilo? E vamos para outro. Próximo exercício aqui, olha o tamanho disso, né? Só para ler o exercício na prova, leva 2 dias e meio. Mas vamos direto lá para a lousa e vamos explicar essa coisa. Bom, como eu sempre digo, o ideal é que você já tenha lido, já tenha tentado fazer e coisa e tal, né? Eu acredito que essa altura do campeonato você já esteja até conseguindo fazer a coisa, né? Mas se não conseguiu, a gente vai fazer aqui. Se conseguiu também, né? É bom sempre olhar, tentar fazer a coisa para ficar mais fácil de entender o que eu vou estar falando aqui na hora da explicação. Então, de todo esse texto que está aí, nós vamos pegar as partes que interessam. Então, as partes que interessam, depois de ler o texto todo, eu selecionei o que o secretário disse. Aqui é o secretário. E o que o presidente disse. Legal. Presidente. O que é que o secretário está dizendo lá? Ele está dizendo assim, ó, somos 40. E o que o presidente está dizendo lá? Somos 37. Os dois podem estar falando a verdade? Não. Então isso quer dizer que um deles é mentiroso? Também não. Ué, então não entendi. Peraí. Por que os dois não podem estar falando a verdade? Olha, se um diz que é 40, diz que é 37, é discordante. Então, 2 verdades aí não tem. Mas pode ter 2 mentiras. Pode ser 41, 35. Ah, então os dois podem estar mentindo. Só que tem mais uma informação que mata essa charada. O secretário, além de dizer somos 40, ele diz também, o presidente mente. Ah, o presidente mente. Ah, tá lá dizendo lá, né? Não é nada disso, nosso presidente é realmente um imenso mentiroso. Opa! Quando se acusa alguém de mentiroso, lá vem o aspecto fixo sendo utilizado. Quando se acusa alguém de mentiroso, um dos dois é verdadeiro e um dos dois é mentiroso. Portanto, aqui não pode ter 2 falando a verdade, e isso nós já tínhamos chegado à conclusão por aqui, mas também não pode ter 2 mentindo. Um dos dois tem que ser verdadeiro e um dos dois tem que ser mentiroso. Na marra. Ah, então isso quer dizer que o número de sócios tem que ser na marra ou 40 ou 37. Ué, por quê? Não pode ser 42? Não, não pode. Se esse acusa esse, ó, acompanha o dedo, prega o olho na luz, ó, se esse aqui, que é o secretário, acusa esse aqui, que é o presidente, de mentiroso, um dos dois tem que estar falando a verdade. Um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso. Se um dos dois tem que estar falando a verdade, claro que um dos dois desses números aqui tem que ser verdadeiro. Então, o número de sócios ou é 40 ou é 37. Tranquilo? Já dá para matar? Vamos ver. Alternativa A. Número de sócios do clube pode ser maior que 40. Pode ser maior que 40? Não. Tem que ser ou 40 ou 37. Maior que 40 não pode ser. Pode ser menor que 40.
37. B de bola, o presidente era do tipo que sempre falava a verdade. Como é que a gente vai saber, né? Um dos dois é verdadeiro, um dos dois é mentiroso, não dá para saber. C, o secretário estava mentindo, pois o número de pessoas do clube era exatamente 38. Dá para saber se o número era exatamente 38? Claro que dá para saber se é verdadeiro ou falso. 38 não pode ser, ou tem que ser 40 ou 37. D de dado. O presidente estava mentindo, pois o número de sócios era 36. Não pode ser 36, tem que ser ou 40 ou 37, não tem jeito. E de elefante, o número exato de sócios tem que ser 40. Tem que ser 40? Pode ser 40, assim como pode ser 37. Né? Mas como nenhuma das outras serviu, deve ser alternativa aí. Ei, professor, esse negócio de deve ser aí não é seguro. Então vamos testar. Qual é a diferença que há entre esses dois números em relação ao seu tipo? Um é par e outro é ímpar. Opa, legal. Então temos lá uma mesa com uma quantidade ímpar de pessoas sentadas à volta dela. Vamos dizer que são 3 pessoas. Para não ter que testar 37 aqui, que a gente vai passar aí o dia inteiro, né? Então vamos testar. Esse aqui é verdadeiro. E lá no corpo do exercício está dizendo que cada uma das pessoas da mesa acusa quem está sentado à sua esquerda de mentiroso. Então, esse cara aqui está dizendo, ó, esse aqui é mentiroso. Se ele é verdadeiro, esse aqui é mentiroso mesmo. Aí, esse aqui acusa esse de mentiroso. Se ele é mentiroso, esse aqui tem que ser verdadeiro. Aí, esse aqui acusa esse aqui de mentiroso. Se ele é verdadeiro, esse aqui tem que ser mentiroso mesmo. E a gente já viu que ele não é, que ele é verdadeiro. Ah, então com um número ímpar de pessoas não dá certo. Vamos testar com o número par? Se o número ímpar não dá, tem que ser número par. Mas vamos testar. Uma mesa com um número par de pessoas sentadas à volta dela. Vamos testar com 4. Esse aqui é verdadeiro e acusa esse de mentiroso. Se esse é verdadeiro, esse aqui é mentiroso mesmo. E aí ele pega e acusa esse de mentiroso. Está lá escrito, cada um acusou do seu da esquerda de mentiroso. Se ele é mentiroso, esse aqui é verdadeiro. Esse aqui acusa este de mentiroso. E ele é verdadeiro. Então esse tem que ser mentiroso mesmo. E esse aqui, mentiroso, acusa esse aqui de mentiroso. Se ele é mentiroso, esse tem que ser verdadeiro. Ele é? É. Opa, deu certo. Portanto, o número de pessoas sentadas à volta da mesa tem que ser um número par. Ai, mas tem que fazer isso tudo? Não, é só lembrar que se um dos dois tem que ser verdadeiro, um dos dois tem que ser mentiroso, e se cada um acusa o outro da esquerda de mentiroso, significa que eles vão se alternar aos pares. Um verdadeiro mentiroso, um verdadeiro mentiroso, um verdadeiro mentiroso. Ora, se vão se alternar aos pares, o único número que serve dentro da mesa é um número par. Não se alterna aos ímpares, né? Então tem que ser um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Tranquilão? Tem que ser par. Se tem que ser par e tem que ser um dos dois, o único par que tem entre esses dois é esse, 40. Portanto, alternativa E de elefante, o número exato de sócios tem que ser 40. Perceberam? Um exercício desse tamanho, você sabendo isolar as partes que interessam, né, para aplicar aqueles aspectos fixos, fica de fácil resolução. Não precisaríamos nem disso, só a ideia lá do secretário do presidente, com o secretário dizendo que o presidente mente, e com a ideia de que eles vão se intercalar aos pares, você mataria o exercício facilmente. Ah, mas peraí, se não tiver como aplicar nenhum desses 5 aspectos fixos, então não é exercício de verdades e mentiras, vai ter que utilizar outra parte da matéria. Tranquilão?
Continuamos aí outros módulos ainda com exercícios comentados sobre essa matéria. Até mais!